Fala pessoal, Shalom, coração de todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo no Salmo número 84, eu quero ler com vocês aqui 3 versículos, eles são justamente os 3 últimos versículos, versículos 10, 11 e 12. Então, para você que está aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal e a estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, Salmo número 84, versículo 10, 11 e 12. Verificando só uma questão aqui, gente. Vamos lá. Salmo número 84, versículos 10, 11 e 12, diz assim: Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. Observe. Note o sentido, a simbologia poética que está por trás disso. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Gente, o versículo 10, que é o primeiro dos que nós lemos aqui, ele é um dos trechos mais conhecidos entre todos os salmos. Você já deve ter visto alguém falar, alguém pregar, já deve ter lido em outros lugares, da Escritura, ou escutado uma canção que fala sobre isso. É melhor estar nos atos do Senhor, é melhor um dia nos atos do Senhor, do que 1000 dias em outro lugar. E essa é uma realidade que é fácil de falar e é difícil de viver. Sabe por quê? Se a gente fizesse um censo aqui, né? Quem ama Jesus acima de tudo? Todo mundo ia dizer que sim. Todo mundo ia dizer, não, Jesus é o primeiro lugar na minha vida já. Só que as nossas palavras, elas falam. As nossas atitudes, elas gritam. Entendeu? As nossas palavras, elas falam. As nossas atitudes, elas gritam. E se você for olhar, não para as suas palavras, mas para as suas atitudes, será que realmente você tem esse nível de prazer na presença de Deus? Se nós temos esse nível de prazer na presença de Deus, por que o nosso tempo com Deus ele é tão acelerado? Ele é tão rápido? Com Deus é sempre de pouquinho em pouquinho. Eu lembro que alguns dias atrás eu falei aqui no devocional, descendo a ripa, né? Falou, você que tá lendo um capítulo por dia aí, toma vergonha na cara, começa a ler 5, 6, 10 capítulos por dia, porque um capítulo é muito pouco, você vai terminar de ler a Bíblia na volta de Jesus. E aí teve uma pessoa que chegou para mim depois do devocional e falou assim, Tiago, eu sou essa pessoa que leio um capítulo por dia, tomei a minha mensagem, eu recebi a palavra de Deus hoje. Na verdade, assim, nada contra você ler um capítulo, né? Mas a maioria dos capítulos da Bíblia, salvo um ou outro, a maioria dos capítulos da Bíblia você lê em 2, 3 minutos. Será que 2, 3 minutos por dia é o máximo que você tem para poder conhecer as verdades eternas do Deus Criador Todo-Poderoso? Se você lê 5 capítulos por dia, na grande maioria da Bíblia, claro, vai ter um capítulo ou outro que vai ser um pouco mais extenso, né? Você tem, por exemplo, o Salmo 119, que tem centenas de versículos. Mas é um capítulo ou outro, na Bíblia inteira. A Bíblia tem 66 livros, um capítulo ou outro. A grande maioria dos capítulos da Bíblia, dos livros da Bíblia, você consegue ler tranquilamente 5 ou 6 capítulos em 10 minutos, em 15 minutos. Não vai mudar nada no seu. Tiago, eu não tenho tempo mais nenhum no meu dia para poder ler 15 minutos da Bíblia. Fala o seguinte, ó, você acorda 7 minutos e meio mais cedo e vai dormir 7 minutos e meio mais tarde, só isso, acabou, entende? Agora, se eu tenho que argumentar tanto assim com você, para você ler um pouquinho mais da Bíblia por dia, aí você tem que refletir, será que eu realmente sou apaixonado por Deus tanto quanto eu falo que eu sou? Será que eu realmente amo a Deus tanto quanto eu falo que sou? Então a gente tem que perceber isso, porque quando o salmista fala assim, ó, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar, a gente enche a boca para falar disso. Não, Tiago, verdade. Pardal encontrou casa, andorinha se uniu, eu encontrei os altares do Senhor. Mas será que a gente tem mesmo prazer em Deus, como a gente tem em outras coisas?
Algumas pessoas vão ter muito mais prazer no seu time de futebol, na figura política que apoiam, em outros conteúdos, sabe? Conteúdos aleatórios aí, diversos. Vão ter muito mais prazer do que estar na presença de Deus. Agora tem uma questão aqui, ó. Tem uma questão. Esse verso é um confronto para todos aqueles, perdão a tosse, gente, para todos aqueles que vivem de status. Sabe por quê? Mais vale um coração no altar do que uma vida na vitrine. Mais vale um coração no altar do que uma vida na vitrine. Olha, eu fico orando a Deus, eu falo, Senhor, toca em cada devocional, toca os corações, fala com as pessoas, mais pessoas sejam alcançadas. Aí você acorda de manhã cedo para ouvir uma surra dessa, né? Aí ninguém volta, mas enfim, eu tenho que falar o que Deus está mandando falar. A verdade é essa. Mais vale um coração no altar do que uma vida na vitrine. Tiago, eu posso ter o coração no altar e a vida na vitrine? Pode. Na verdade, a Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. E quando Jesus fala isso, ele fala assim, ó, não seria inteligente se eu acendesse uma lâmpada e colocasse debaixo da cama. Eu tenho que acender a lâmpada e colocar no topo da cidade. Então, a ideia de Deus é que você tenha um coração no altar e uma vida na vitrine. É a ideia de Deus. Mas sabe qual é o problema? É que nós nos embriagamos muito com a vida na vitrine. E aí a nossa boca fica dizendo, né? Olha, Deus, um dia no teu altar, nos teus atos, olha, mais do que 1000 em outro lugar. Mas a nossa vida diz o contrário. Nós não somos tão apaixonados por Deus quando dizemos ser. E esse é um confronto necessário. Sabe por quê? O versículo 11 e 12 vai dizer assim, ó, o Senhor é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Observe. O salmista que escreveu o versículo 10, escreveu o 11 e o 12 também, certo? Estamos juntos aqui? O cara que escreveu que mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outro lugar, ele começa a descrever algumas características de Deus. Ele mostra aqui que ele conhece algumas características de Deus. E essas características mostram que, ao conhecer a Deus, ele encontrou esse prazer em Deus. Ao conhecer a Deus, ele encontrou esse prazer em Deus. Provavelmente, a gente ia entender melhor esse salmo se os versículos 11 e 12 estivessem antes do 10. Porque ele viria elogiando, né? Olha, o Senhor é sol, o Senhor é escudo, o Senhor concede favor, o Senhor concede honra, ele não recusa nenhum bem aos que vivem integridade. O Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia um dia na casa do Senhor, nos átrios de Deus. Vale mais do que 1000 em outro lugar. Você chega numa conclusão, fala, poxa, é verdade. Então, eu tenho um entendimento aqui. Para você ter esse nível de prazer em Deus, você tem que conhecer a Deus. Sabe que a gente não tem esse prazer na presença do Senhor? Porque no fundo, a gente não conhece a Deus como deveria. A gente não conhece a Deus no nível de ter prazer em Deus. A maioria das pessoas ainda, infelizmente, tem com Deus uma relação de necessidade. A palavra não é bem essa, né? Eu não queria usar muito essa palavra. Mas quando eu digo assim, relação de necessidade, por que essa não é a melhor palavra? Porque, claro, nós já necessitamos de Deus. Mas quando eu digo nível de necessidade, tipo, elas toleram Deus. Entendeu? No nível de tolerar. Poxa, tenho que adorar a Deus, tenho que amar a Deus, tenho que fazer tudo certinho para não ir para o inferno. Para não ser amaldiçoado. Para não dar brecha ao inimigo. Para minha família não ser destruída. Não. Você acha que Deus fica lá no céu, cheio de prazer, sabendo que você está indo para um lugar, para uma igreja, para um devocional, para um grupo de comunhão, para uma coisa completamente forçado na sua alma, porque você acha que se você não for, Deus vai te destruir? Que se você não for, Deus vai te matar? Que se você não for, vai acontecer um acidente, uma coisa grave? Você acha que Deus é um miliciano que te ameaça? Olha, se você não me adorar, né? Eu sempre canto de torcida, né? Se você não me adorar, olê, olê, olá. Os anjos cantando. O pau vai quebrar. Não, gente. Pelo amor de Deus. Isso mostra que a gente não entendeu Deus. Mas, Tiago, eu não sou assim. Será que não é mesmo? Será que no inconsciente a gente não enxerga ainda o amor, a adoração, a devoção a Deus como algo que é um saco, mas que tem que ser feito? Isso mostra que a gente não conheceu a Deus.
Irmão, quando você conhecer o coração de Deus, de verdade, você não vai querer mais sair da presença dele. Sabe por que uma pessoa, e acontece com muitas pessoas, né? Você conhece uma pessoa assim que antes de Jesus, a pessoa era completamente errônea, viciada, completamente torta, promíscua, a vida toda bagunçada. Aí depois de Jesus a pessoa teve uma transformação. Por que esse nível de transformação acontece? Porque essa pessoa encontrou em Deus um prazer maior do que nas coisas do mundo. Ela encontrou em Deus uma satisfação maior do que nas coisas do mundo. Ela encontrou em Deus 3 coisas que o salmista coloca aqui no versículo 11. Ó. Quando eu falo assim, ó, Deus é sol, o Senhor é sol. O que isso significa? O sol, ele ilumina. Deus, ele ilumina a nossa vida. Quando Deus entra na nossa história, a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia antes. Já reparou que quando falta luz? Quando falta luz, primeiramente, se falta luz de noite, né? Principalmente. Primeiramente, você tem ali uma escuridão completa. Digamos que você está no seu quarto, cortina blackout. Tá tudo escuro. Na verdade, você está com luz, a cortina é blackout, né? Mas está com luz ligada. Faltou energia. Opa, ficou tudo escuro. Mas, ao passar do tempo, a sua visão começa a se acostumar um pouco com a escuridão. Então, você começa a perceber algumas coisas mesmo com o quarto totalmente escuro, ok? Só que você não consegue perceber muitas coisas. Se você estiver em casa, você está acostumado com o ambiente, você até consegue ali se mover, se guiar, tateando a porta, a parede, porque você já conhece o ambiente. Mas quando a luz chega, você começa a perceber coisas que na escuridão você não percebia. Então observe que o fato de Deus ser sol, quando o salmista fala assim, o Senhor é sol, o salmista está dizendo, Deus ilumina a minha vida. Você começa a ver e a perceber coisas que você não percebia antes. Então coisas que outrora era um saco para você começa a perceber e desfrutar de um prazer naquelas coisas que você não desfrutava antes. Aí é o que eu digo, a pessoa que não tem um encontro com Deus, ela olha para quem teve esse encontro, que tem fé em Deus, ela olha assim, fulano está perdendo tempo com Deus, perdendo tempo com a igreja, está perdendo tempo com essas coisas. Meu Deus, tem tanto prazer aqui fora, você está indo para a igreja, está deixando de ir para a festa, está deixando um monte de coisa, está perdendo tempo com Deus. Aquela pessoa está olhando de fora, não está entendendo nada. Você que está aqui dentro está desfrutando. E Deus está iluminando o seu caminho, você está vendo coisas que você não via antes. Aí o salmista vai dizer assim, ó, o Senhor é sol e escudo. Escudo é para quê? Para proteção. Nossa, deve estar chata essa tosse aí, né? Perdão, gente. O Senhor é sol, ou seja, ele ilumina, e o Senhor é escudo, ele é proteção. Muitas das nossas disfunções emocionais, mentais, não passam de tentativas que nós temos de nos proteger, de nos preservar. Sabia disso? Muitas coisas, muitas coisas. Vou falar que daria um outro devocional. Vou nem entrar aqui, senão o tempo vai acima do que eu posso. Mas muitas coisas que nós fazemos é porque nós somos emocionalmente inseguros, desestruturados, e aí a gente tenta compensar em outras coisas. A gente tenta compensar com tentativas de aceitação, com tentativas de validação, com tentativas que não passam de medo de ficar só, com tentativas que não passam de medo da rejeição. E a gente começa a fazer um monte de coisa errada, que no fundo a gente nem queria fazer, mas para estar bem com as pessoas, para estar bem com a galera, para fazer parte do grupo. Você começa ali a negociar valores, e o que você faz, atenção, eu falo isso aqui, eu não falo. O que você faz, você vai se tornando aquilo que você faz. Vai se tornando. Você pensa em algo ruim. Você faz uma vez. E talvez você pense assim, nossa, eu fiz isso, mas eu não sou isso, é muito distante do que eu sou. Só que na segunda vez, a sua mente já não pesa tanto. A terceira, a quarta, você vai se tornando aquilo, vai se tornando um monstro. Vai se tornando uma pessoa completamente diferente do que você mesmo acreditava. Entende? Porque você vai tentando compensar toda a sua insegurança, todos os seus medos, todas as suas incertezas,
com a tentativa de se proteger, de ser aceito socialmente. Então, quando fala assim, ó, Deus é escudo, Deus protege, todas aquelas inseguranças que te faziam viver uma vida equivocada, você agora foi suprido em Deus. Aí pergunto assim para alguns cristãos, né? Crente pode isso, crente pode aquilo, crente pode não sei o quê. Irmão, crente pode tudo. Crente pode tudo. E por que não faz tudo? Porque não precisa. Porque encontrou um prazer maior. Entende? Então, tudo crente pode fazer. Você quer fazer o quê, meu irmão? Você quer fazer o quê, minha irmã? Não, Tiago, eu tenho um sonho de fazer isso aqui, mas infelizmente a igreja não deixa. Igreja não deixa. A Bíblia não deixa, Deus não deixa. Deus botou uma arma na sua cara. Deus botou uma algema assim na sua mão. Falou, se você fizer, vai explodir uma bomba atômica na sua cara. Não. Não. Faça o que você quiser, meu irmão. Agora, a liberdade que Deus te dá, e se você conhece essa verdadeira liberdade, você vai saber o que eu estou dizendo. A liberdade que Deus te dá te faz desfrutar de algo muito melhor, muito mais soberano, muito mais poderoso. Algo que não tem comparação com as coisas do mundo. Entende? Tem aquela canção, né? Diz assim, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Aí agora eu pergunto, será que tem alguém aqui que em algum momento se afastou da presença de Deus? Ou mesmo alguém que não se afastou, assim, no sentido de sair da igreja, sabe? Não, Thiago, não, eu não abandonei, mas estava na igreja, tava frio, estava distante. Meu irmão, você não consegue desfrutar. Não tem nada nesse mundo que consiga devolver para você o prejuízo que é perder a presença de Deus. O prejuízo que é perder a paz no coração e a paz na mente, estar no centro da vontade de Deus. Porque não é só para não ir para o inferno. Não é só para o devorador não te pegar. Não é só para, olha, se você não fizer, o mal vai te assolar, tem que fechar. Não. É para você desfrutar de um nível de prazer que nada nesse mundo pode te dar. Você olha para o Éden, interessante que o Éden, ele traz um arquétipo, né, de situações que se repetem ainda hoje. Então, você vê que Deus fala assim, olha, você pode comer de todos os frutos que tem aqui no jardim. Gente, vamos pensar aqui, que tipo de fruto tinha no jardim do Éden? Certamente tinha frutas ali que talvez a gente conhece hoje, mas pode ter tido frutas ali que a gente nem conhece hoje, né? E mais, as que a gente conhece hoje, você vai comer hoje uma maçã, uma melancia, uma fruta, o sabor da coisa não é mais, é tanto agrotóxico, é tanta, enfim, né? Eu não vou entrar nessa questão aqui agora. Mas as frutas, não tem, agora pensa comigo, uma macieira, né, pé de maçã, que Deus plantou. Um pé de jambo que Deus plantou e cuidou. Meu irmão, qual o sabor desse jambo? Qual o sabor dessa não? Aí Deus fala assim, ó, coma de tudo o que você quiser, meu. Vou comparar com os dias de hoje, mal comparando, que é muito mais do que eu vou falar, mal comparando. É como se Deus falasse assim, ó, eu tô te dando um passe livre para você comer em qualquer restaurante do mundo, de graça, a hora que você quiser. E quando você quiser, eu pago o transporte para você ir. Era isso. Você olha aqui, churrasco, lasanha, comida japonesa. O nível de prazer que você quiser com a culinária, no mundo inteiro, a hora que você quiser. Restaurante em Nova York, Deus, vai lá, vem um anjo lá, vai te pegar, vai jogar lá em Nova York, lá. Restaurante francês, vai lá, vai te jogar lá. Restaurante aqui em Salvador, da Ribeira, da Gamboa, vai te jogar lá, sabe? E você vai desfrutar de tudo. Mas a insatisfação com as coisas de Deus. E quem gera essa insatisfação? A serpente, não Eva, né? A serpente distorce, a serpente fala assim, é verdade que Deus falou que você não pode comer de nenhum fruto. Distorce tudo. Aí Eva começa a dizer assim, não, na verdade não foi bem isso. Tal. A serpente falou, Deus mentiu para vocês. Deus sabe que se você comer esse fruto aqui, ó, você vai ser igual a ele. Eu comi desse fruto e não morri, você não vai morrer também não. Você começa ali e de repente, meu irmão, buscando algo que Deus não permitiu, Eva perdeu e Adão perdeu, a raça humana perdeu tudo aquilo que Deus havia permitido. A ponto de hoje a gente não poder dizer quais eram, né, todas as árvores ali do Jardim do Éden. Então, a insatisfação com as coisas de Deus te faz desperdiçar isso, entende? A gente não pode adorar e servir a Deus por medo do inferno. Aí fala assim, para terminar aqui, ó, o Senhor é sol, sol ilumina, o Senhor é escudo, protege.
Ele vai dizer assim, ó, o Senhor concede favor e honra. Favor significa graça, tá, gente? Concede graça, honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Fala da fidelidade de Deus. E esse final desse salmo aqui é interessante porque é algo que eu não consigo tanto te passar em palavras. Você tem que experimentar. É quase que um convite de Deus, né? Você tem que experimentar. Porque conhecer a Deus, já ouvi falar, é como você querer fazer, sentir o sabor da comida só comendo o livro de receitas. Já pegou uma revista de culinária? Tem lá a culinária, tem lá o passo a passo da receita inteira, né? Ingredientes, modo de preparo. Rasga aquela folha e bota na boca. Você vai sentir o sabor da comida? Não, você tem que preparar a comida. Preparar a comida, saborear a comida, provar da comida. Então, esse nível aqui, ó, o Senhor, como é feliz aquele que te... Fala assim, Tiago, me prova que tudo que você está falando é verdade. Eu te provar? É ruim, hein? Eu não provo nada para ninguém. Eu não convenço ninguém, quem convence é o Espírito Santo. O que eu estou fazendo é colocar água na sua boca. Agora, eu te pergunto, quem está te fazendo desejar viver essa presença de Deus, será que é o diabo? Ou é Deus? Será que é o diabo, Satanás, acordou e falou assim, eu vou levar fulano de tal para o devocional hoje. Ele vai ouvir uma palavra, vai ficar com vontade de se lançar diante de Deus. É Satanás que faz isso, gente? O Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está te convidando para algo maior. O Espírito Santo está te convidando para algo mais profundo. Eu sinto Deus esses dias aqui, um devocional, Ele chamando a gente para um lugar mais profundo, Ele chamando a gente para níveis mais profundos nele, Ele chamando a gente para nós desfrutarmos dele, nós deixarmos esse lugar raso, onde a gente quer sempre bênção, 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 milagre, livramento, isso, aquilo. Deus dá tudo isso. Mas tem mais do que a bênção, o abençoador. Mais do que o favor, aquele que favorece. Mais do que o livramento, aquele que livra. Aquele que livra. Deus está procurando pessoas que querem viver na presença. Eu quero fechar aqui esse devocional, para não ficar muito grande também, estou sendo bastante, com a seguinte frase: o lugar mais seguro do mundo não é onde tudo dá certo. O lugar mais seguro do mundo não é onde tudo dá certo. Então, Tiago, qual é o lugar mais seguro do mundo? É o lugar onde Deus está. O lugar mais seguro do mundo não é onde tudo dá certo, é onde Deus está. Se você quer conforto, Deus até pode te dar conforto, mas talvez você perca algo mais. Você perca a presença de Deus. Meu irmão, é melhor passar aperto com a presença de Deus do que ter conforto com as coisas do mundo. Aí agora você vai entender o que o salmista falou lá no versículo 10. Um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em outro lugar. Quando você desfrutar dessa presença, quando você beber dessa água da vida, quando você comer desse pão da vida, quando você estiver conectado profundamente com o Mestre, com o Eterno, com o Salvador, com o nosso primeiro amor, você vai perceber que nada nesse mundo se compara com estar nele. Não só estar com ele, estar nele. Amém? Vou nem falar mais aqui para não estragar. Então vamos fazer a oração para fechar o devocional. E antes da oração, deixa eu dar alguns avisos bem rápidos, 15 segundinhos de aviso. Primeiro de tudo, você que está aqui a primeira vez, se inscreve no canal e vem com a gente, que segunda a sexta, sem falta, a gente está aqui começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Primeiro de tudo. Segundo, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que esse devocional alcance mais pessoas. E terceiro, eu quero convidar todo mundo que não está no nosso grupo de WhatsApp para acessar o grupo, e o link está no primeiro comentário fixado. O grupo é fechado, não tem conversa paralela, não vai encher seu saco, não tem nenhuma informação inútil lá. O grupo é para duas coisas. Primeiro, para eu te enviar o link do devocional todos os dias. Aí você vai receber na palma da sua mão, isso vai te ajudar a ser mais constante. E para eu te enviar também durante o dia as anotações do devocional, para você estudar, mergulhar, crescer mais ainda. Então vem para o nosso grupo, é de graça, não tem dificuldade nenhuma, só clica no link e aproveitem que as vagas no grupo estão se esgotando, você vai participar ainda conosco, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, se você puder, é claro, para a gente orar e fechar esse devocional. Santo Deus, muito obrigado por essa palavra, e eu quero te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito gere em nós o verdadeiro prazer que vem de ti.
um prazer que nenhuma das coisas desse mundo pode dar. Meu Deus, eu fui chamado para testemunhar, eu não convenço ninguém, eu não quero argumentar com ninguém, eu não quero pressionar ninguém. Quem faz a obra é o Senhor. E eu entrego a Ti, Deus, cada coração que está orando nesse momento, buscando estar nesse lugar em Ti, esse lugar que nós ministramos aqui, esse lugar que nós falamos, esse lugar que o salmista escreveu com tanta beleza, com uma poesia tão profunda. Eu quero Te pedir, Senhor, para que esses versos não sejam apenas uma realidade dos nossos lábios, mas uma realidade nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nos leva mais profundo em Ti. É o que nós te pedimos e Te agradecemos. Amém. Gente, deixa um feedback, deixa um comentário aqui, qual foi a parte desse devocional que mais falou seu coração. Tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.